Oiê, tudo bom? Vim aqui para fazer a leitura para vocês do mês de maio. Tô um pouco sumidinha, né? Tava com alguns problemas, voltei agora com força total, se Deus quiser. Se Pai Oxalá nos abençoar aí, estamos aqui trabalhando para trazer as energias para vocês do mês de maio. Então, vamos começar aqui com o pessoal aí de Capricórnio, né? Hoje eu vou começar falando com vocês, porque sempre eu deixo para depois, né? Faz uma mudança aí. Vamos começar com vocês, então. Vamos lá. A leitura, eu fiz o seguinte. Eu vou trazer uma leitura para cada signo, tá? Diferente. Eu não vou repetir a leitura, não, tá bom? Então, a leitura pro pessoal de Capricórnio vai ser o sétimo místico. São 7 cartas com 7 situações aqui, perguntinhas, ó, já caiu aqui algumas, já vou colocar aqui. E aí, a gente vai olhando para essas situações. Deixa eu tirar aqui. Bora lá. Vamos usar essas cartas que caíram. Bom, qual que é a minha situação atual, né? Essa leitura ela é meio parecida com a Cruz Celta, tá? Para quem entende um pouquinho, são 7 perguntas que eu vou fazer voltadas para você, tá, Capricorniano? Então, qual que é a sua situação atual? Qual carta que sai aqui? Sai o 5 de copas, ó. O 5 de copas, ele fala que atualmente você tá passando por alguma perda, né? Tá acontecendo alguma movimentação aí com você que precisa ser olhada de uma forma mais natural, de uma forma que pese menos para você, né? Pode ser, ela tem relação às vezes com essa perda, né? Que eu tô falando aqui, ela pode ter relação com dinheiro, bens materiais, né? Alguma coisa nessa vertente. Que eu sinto que você tá passando por esse problema com uma dificuldade maior até com a que deveria, tá? Então, assim, tá quase saindo desse obstáculo, mas você que tá segurando a energia disso, você não tá conseguindo fazer isso fluir, porque deve estar doendo muito, deve estar sendo muito difícil, né? Então, vamos lá, vamos ver as outras perguntas agora para ver se o que compõe essa situação, tá bom? Eu vou perguntar agora, então, qual que é o obstáculo que tá te segurando nessa situação? Por que você não tá conseguindo sair disso? Tá bom? Ó, a carta que sai aqui é o Rei de Espadas, né? O Rei de Espadas, ele fala de valores rígidos, né? Você não consegue aí... você tá inflexível, né? Esse obstáculo tá acontecendo e tá também acontecendo uma inflexibilidade. Como que eu vou te explicar? Às vezes a gente tem existe aquela situação e por algum motivo aí, principalmente se for dinheiro, né? Principalmente se for dinheiro, você não consegue, não tá querendo abrir mão. Então, eu diria para você o seguinte, tenta olhar pelo outro ângulo, né? Porque às vezes a gente perde numa situação, mas a gente consegue ganhar em outra, né? Em outro caso. Então, será que não compensa você abrir mão? Tamanho o sacrifício e tamanha a situação que tá aqui parada por conta desse rei aqui, né? Esse Rei de Espadas, ele é duro mesmo. Ele é muito correto, ele é muito sério. Mas ele é muito pesado, ele é muito duro nas coisas, né? Nos processos. Então, existe também alguma parceria que tá rígida. Algum chefe seu que não te deixa respirar. Eu vejo isso nessa situação, entendeu? Então, assim, não tá rolando, né? Não tá rolando mais. Então, de repente, tá na hora de você terminar. Tá na hora de seguir o seu caminho e deixar isso aqui, tá bom? Bom, vou fazer outra pergunta, já linkando com isso que eu tô terminando de falar. Qual que é a sua aspiração? Vamos ver? Né? Saiu o rei aí, então vamos lá. De novo, qual que é a sua aspiração?
Então, a sua aspiração sai que carta aqui? Ó, Valete de Ouros. Então, o Valete de Ouros, ele fala, óbvio, né? Ele tá aqui segurando aqui o dinheiro, a moeda aqui, o ouro, né? Ele fala de prosperidade, né? A sua aspiração é ser próspero, é ter essa situação mais prática. E você se vê como uma pessoa experiente, você se vê como uma pessoa que realmente sabe, que realmente tem condição de fazer. Só que existe uma situação aí que está segurando você. Entendeu? Desde lá da primeira carta que a gente está olhando, a gente vê que esse mês é um mês assim, que é para você tentar olhar essa situação de perda que você está passando aí por um outro ângulo. Porque às vezes você está perdendo tempo aí porque você não está querendo enxergar as coisas de fato, do jeito que são. Entendeu? Por quê? Essa carta fala muito, essa carta de ouros aqui, ela fala muito de usar a criatividade, de dar a volta por cima, de mexer o doce mesmo. E por que será que isso não está acontecendo contigo? Porque existe um engessamento aí do rei de espadas, né? Agora, esse engessamento pode ser seu, porque você não está olhando as coisas como elas são, e pode ser de outra pessoa para com você também. Só que você está se submetendo a essa situação. Você está se submetendo a esse engessamento. Então, você precisa olhar para esse processo de forma diferente. Você entendeu? Você precisa olhar para isso com mais clareza, com mais objetividade. Bom, vamos para a próxima pergunta, né? O que eu preciso despertar? Eu já linkei aqui, né? Uma eu já linko na outra. Então, vamos ver o que sai aqui. O que você precisa linkar para resolver isso agora? Vamos lá. Sai a carta aqui da temperança, ó. A temperança, só de você olhar a cartinha aqui, você já vê, né? No sentido literal dela, jogo de cintura, né? Você precisa trazer, você precisa despertar para a sua capacidade. Você precisa parar de ter medo de afirmar que você é capaz, que você é inteligente, que você sabe das coisas, que você consegue, porque parece que você deu uma esquecida, que você é o que é, sabe? Eu acho que você tá tão envolvido nessa coisa nossa, se eu expandir, eu vou perder aqui esse tantinho que eu tinha, mas se eu expandir, eu vou poder crescer muito mais. Então, às vezes, esse tantinho que tá te segurando, que você tá tão ali apegado àquela situação, tá te atrapalhando tanto que você não tá conseguindo ver o longe, ver a sua felicidade, como tudo isso pode mudar. E essa carta tá falando sobre isso, sabe? Bora, ó. Ela tá falando de harmonia, ela tá falando de equilíbrio, ela tá falando até de esperança, né? Então, eu acho assim, ó. Já até juntei ela aqui no baralho de novo. O que é que você precisa para despertar é confiar em você mesmo. É olhar para você e acreditar na sua situação. Parar de ficar pensando ou esperando até que alguém acredite no seu lugar. E venha te contar, bater nas tuas costas e falar, olha, eu acredito em você. Para, a vida que segue. Chega. Bom, vamos lá. O que é oculto em você? Que é o que está te atrapalhando? Vamos ver o que é oculto em você. Eu trouxe essas perguntinhas aqui para realmente dar um choque de realidade em você, tá? Então, vamos lá. O que é oculto em você? Então, vamos tirar essa carta? Vamos lá. Ó a carta que sai. A carta da justiça. Bom, essa carta da justiça, nessa leitura, nesse contexto, diz o quê? Que a justiça foi feita. Que esse movimento que você tá parado aí, ele tinha que acontecer de algum jeito e já aconteceu. E você sabe que tá tudo dentro do que precisava acontecer. Tá tudo dentro do que precisava ser feito. Então, tá na hora de você tirar essa tristeza, né, do teu coração, esse apego dessa situação, para você, ó, virar a chave e ser feliz, objetivar mesmo essa felicidade e seguir. Porque essa leitura aqui do sétimo místico tá dizendo o quê? Que você tá parado numa situação onde você não tá conseguindo olhar para frente, né, mudar
a sua trajetória. E dá, né? Você viu que aqui tá dizendo que você tem toda a capacidade para isso, né? Que você já poderia até, inclusive, ter mudado. Então, essa perda que você tá pegado aí, que saiu lá na primeira carta, tá na hora de desapegar, em resumo, né? Vamos para a próxima. Qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para resolver isso, então? Né? Porque até agora eu dei um puxão de orelha. E agora? O que eu posso fazer para resolver isso? Bora lá. Próximo passo. Ó. Próximo passo é expandir seus horizontes, compartilhar suas ideias, trazer gente, agregar, né? Buscar sociedade, buscar parceria, buscar patrocínio, colocar suas ideias em prática, é expandir, é sair do ostracismo que você tá. Você tá muito parado nisso. Para de procrastinar. Tá na hora de você parar de dar desculpa. Já perdeu ou vai perder alguma coisa se continuar parado, tá bom? Então, sacudir aí a poeira, tá bom? Última pergunta. O que vai acontecer, né, se eu sair dessa situação? Como é que vai ficar a minha vida se eu realmente acreditar em mim e seguir o barco? Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Vamos lá. Olha! Carta que sai, carta do louco. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que essa sensação de perda vai sair. Se você seguir, se você se você fizer essas coisas, essa sensação, eu até fiquei emocionada agora, fiquei empolgada. Porque, ó, você vai virar essa chave. Essa sensação de que você tá perdendo alguma coisa vai sair de você. Esse peso, porque o louco, ele só carrega a sacolinha dele, você tá vendo? É só o necessário. Então, a dica que eu te dou é: carregue o necessário. Faça o que você precisa fazer para mudar esse mês, mudar a sua história, mudar a sua vida, tá bom? Um beijo, até a próxima.